Como é que você busca esses insights? Porque você parece que está sempre nas suas propagandas pegando aquele espírito, assim, do que as pessoas estão falando, tanto que eu me senti a ponto de querer repetir o que você estava fazendo na propaganda quando eu entrei ao vivo. São processos diferentes à beça um do outro, sabe? Por exemplo, para falar desse filme de Havaianas que a gente acabou de comentar agora, como é que eu criei? A Havaianas tinha, na época, uma tríplice, coisas importantes da marca, da personalidade da marca. Uhum. E uma delas era a brasilidade, e esse filme era para exaltar essa brasilidade. E aí o meu medo era fazer alguma coisa ufanista, que eu detesto. E por medo de fazer essa coisa ufanista, na hora que eu estava lá escrevendo, eu comecei a criticar o país, que era o contrário do fanismo. Então, era, pô, esse país, não sei o quê. Só que aí depois eu falei, cara, como é que eu resolvo isso? Né? Eu comecei a mais baixo astral da história. As pessoas falam mal do país quando você tem que falar que tem orgulho de ter brasileiro. E aí, nesse momento, eu tive um insight. Falei, putz, a gente pode falar mal, mas ninguém de fora pode. Aí eu falei, vou botar um gringo aqui que compreenda a Argentino, língua portuguesa, de não pode ser um preferência. americano, não, né? Tinha que ser alguém. Aí, como já tinha uma rixazinha com a Argentina, eu aproveitei e botei um A argentino. rixazinha é ótimo. E aí foi assim. Mas geralmente são os problemas do briefing que me dão a direção a seguir, sabe? E também a primeira decisão que eu tomo antes de fazer alguma coisa é o que eu não vou fazer. Né? Então, nesse caso não vou fazer um filme fanista. Em outros casos são, por exemplo, fui lançar a Maroc, a picape da Volkswagen. Eu não vou fazer um filme daqueles de um homem do campo, corajoso, machão, sabe? Eu primeiro decido o que eu não vou fazer. E aí isso me ajuda. Restringir, na verdade, ajuda o processo criativo, sabe? Porque no começo tem tudo, está aberto completamente. Então eu vou estreitando para poder ficar mais focado numa coisa. No caso do Amarok, eu fiz um filme emocional para vender o carro bruto. Eu acho isso super legal. Mas isso vem do teu desejo de fazer uma coisa diferente, é É isso? óbvio. É isso. Porque esse é a regra número um da comunicação, é diferenciação. Você tem que ser diferente, então você faz uma análise do que a categoria vem fazendo e decide, ponto, isso aqui eu não vou fazer. Eu quero fazer algo original, eu quero fazer algo né, que faça a propaganda ficar mais barata. Porque Sim. quando você tem uma propaganda boa, ela fica mais barata. Porque Sim. ela rende muito mais do que a propaganda insossa, sem graça, que ninguém percebe. Pô, mas você tem uma história de Volkswagen, né, também, que te ensinou bastante. Tenho. Esse não é um episódio engraçado, mas é um episódio que mostra que vale a pena ter cuidado com o que o consumidor retorna para você, sabe? A gente tinha criado um comercial que era um carro, que o briefing era, cara, é um carro de pai de família, mas é um pai de família jovem, um cara que ainda, sabe, não quer ter um sedã, o cara quer ter um carro legal também para quando ele estiver sozinho e tudo. E aí a gente criou um filme que era o pai entregando o filho na porta da escola, e aquela história do filho ter vergonha, né? Pai, não precisa parar na porta da escola não, deixa aqui, já tá bom. Aí o pai para antes, olha para ele e fala assim, você toca guitarra? A garota, não. Você já surfou? Não. Já pegou alguma garota? Não. Oh, desculpa, mas se alguém tinha que ter vergonha de alguém aqui, era eu, né? Então o pai revertia essa história. E aí o filme saiu, fez bastante sucesso, só que eu recebi um e-mail de um jovem gay que achou que o comercial bateu nele feio, assim, sabe? Lembrou o pai dele falando de pegar garota e etc e tal. E aí eu falei, pô, será que eu fiz besteira? Aí eu tinha um diretor de arte talentosíssimo na minha equipe, que era gay, e eu chamei ele para ler o e-mail comigo. E eu pedi a opinião dele, o que você acha? Aí ele falou, cara, eu não acho isso não, acho que pegou numa frase muito pessoal e específica dele, sabe? Não agride nada e tal. Aí eu falei para ele, mas o que a gente podia fazer para ter evitado de ferir esse cara? Puta, em vez de falar, pegar a garota, falar assim, já pegou alguém? Pronto, já não tinha mais problema. Então eu sempre fiquei preocupado com isso. Toda vez que recebi alguma crítica, alguma coisa, eu ficava tentando pensar em resolver para depois aplicar isso nas próximas coisas que eu estava fazendo, sabe? Porque, obviamente, você não quer ofender ninguém. Se ofender uma pessoa, já está ruim. O ideal é não ofender ninguém, né? Sempre fazer esse esforço.
E aí eu sempre Mas aprendi tá muito com difícil isso. hoje em dia isso, né? De não Ah, ofender hoje em dia ninguém. está difícil. Mas aí eu acho que as marcas têm que ter um posicionamento que é o seguinte: isso aqui fere alguém? Ou isso aqui pode fazer com que alguém levante uma idiotice? Cara, a idiotice você deixa, entendeu? A idiotice você deixa. Porque se você também ficar com muita preocupação de agradar todo mundo, você vai não desagradar ninguém, mas também não vai deixar ninguém muito animado, não vai agradar de verdade. Sim. Cara, comunicação é muito como as pessoas são. Tem aquela pessoa que ninguém desgosta, geralmente também não é uma pessoa que ninguém ama muito. Com as marcas é a mesma coisa. Tem que se expor a algum certo risco controlado. Tem que se expor, porque senão você não vai ter o impacto necessário para fazer a sua campanha render. Os tombos que eu levo. Um oferecimento Pague Menos.